Olá, shalom para você, muita paz para você e toda a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Nesta semana, nós estamos tratando sobre a porção, e dupla, na verdade, Berrar e Berrucotai, né? Respectivamente, significando no monte, Berrar, nos meus estatutos, Berrocotai. E nós separamos as referências, né, que está finalizando o Levítico 25, 1 a 27, 34. Nós separamos também Jeremias 32, versículos 6 a 27. Também Jeremias 16, 19 a 17, 14. E no Novo Testamento, nós separamos Lucas 7, a partir do versículo 7:1 até 10:41, Lucas 7:1 até a passagem Lucas 10:41, né. Então, vamos juntos, buscar, conhecimento proveniente da palavra de Deus, para que as nossas vidas possam ser beneficiadas, abençoadas pela palavra do Senhor. É interessante notar que Deus encerra Levítico justamente com essas duas porções. Depois de ensinar sobre sacrifícios, sobre sacerdócio, pureza, santidade, as festas do Senhor, lembra disso também? Agora ele responde a uma pergunta muito prática: como deve viver um povo que pertence ao Senhor? A resposta passa pela confiança, pela justiça, pela obediência e pela esperança. A gente encontrou na leitura dessa semana o ano sabático, né, que está voltado para o aprender a confiar. A primeira grande lição é justamente sobre o ano sabático, né, chamado lá no hebraico de Shemitah, né. A cada 7 anos, a terra deveria descansar. Durante aquele ano, não haveria um plantio, nem colheita organizada. Imagina o desafio, não é verdade? Toda a economia de Israel, ela dependia da agricultura. Agora, como sobreviver um ano inteiro nesse cenário? E aí a resposta era simples: confiando na provisão do Senhor. Deus prometia abençoar o sexto ano de forma extraordinária, para que houvesse alimento suficiente. O ano sabático ensinava algo que continua atual: a terra pertence a Deus. Nós administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos, mas nada é verdadeiramente nosso. Nós vivemos numa sociedade que valoriza a produtividade constante. Berrar nos lembra que também nós precisamos aprender a descansar e depender do Senhor. E nessa porção, a gente encontra também sobre o ano do jubileu, o recomeço preparado por Deus. Depois de 7 anos sabáticos, chegava o jubileu. Era o 50º ano. Esse ano acontecia coisas extraordinárias. As propriedades retornavam às famílias originais. Os escravos hebreus eram libertados. As dívidas relacionadas às terras eram encerradas. Famílias recebiam uma nova oportunidade. O jubileu impedia que a pobreza e a desigualdade se tornassem permanentes. Era uma demonstração de justiça e da misericórdia de Deus. Por isso, muitos estudiosos enxergam no jubileu uma figura da obra de Cristo.
Jesus veio anunciar libertação, restauração e um novo começo para todos aqueles que creem nele. A obediência por si só, ela gera bênção indescritível. Na porção Berrucotai, Deus apresenta duas possibilidades. A primeira, se Israel andasse em seus estatutos, haveria chuva no tempo certo. Colheitas abundantes, segurança, paz, comunhão, tudo isto. E a segunda, se rejeitasse a sua palavra, experimentaria as consequências da desobediência. Essas promessas fazem parte da aliança estabelecida com Israel. Elas nos ensinam um propósito que permanece verdadeiro. Toda escolha produz consequências. Obedecer ao Senhor continua sendo o melhor caminho. Se Deus fez uma aliança, pode esperar, ele cumpre. Deus nunca abandona a sua aliança. Mesmo anunciando disciplina e exílio, Deus faz uma das declarações mais belas de Levítico. Ele diz que jamais rejeitaria completamente o seu povo. A disciplina nunca teve como objetivo destruir. Seu propósito sempre foi restaurar. Assim também acontece conosco. O Senhor corrige aqueles que ama. A sua disciplina é expressão da sua graça. A gente também pôde observar lá em Jeremias o processo da compra de um campo. Nessa leitura profética, nós encontramos uma cena surpreendente. Jeremias compra um terreno e justamente quando Jerusalém estava cercada pelos babilônios. Aparentemente, aquele terreno logo seria perdido. Mas Deus queria ensinar algo. A sua promessa vale mais do que qualquer circunstância. Aquele campo anunciava que Israel voltaria do exílio, mesmo quando tudo parece perdido. Deus continua escrevendo uma história de esperança. E lá no Novo Testamento, especificamente em Lucas, nós observamos o revelar, né, do reino em ação. No Evangelho, nós vemos Jesus realizando exatamente aquilo que Levítico apontava. Ele cura, perdoa, liberta, ensina, restaura, ressuscita e envia os seus discípulos para anunciar o reino. Entre os acontecimentos dessa porção, nós encontramos a cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher pecadora perdoada, a parábola do semeador, a tempestade acalmada, o endemoniado gadareno libertado, a cura da mulher que sofria havia 12 anos, a ressurreição da filha de Jairo e o envio dos 12 discípulos. Tudo isso revela um Deus que continua restaurando vidas. E, neste momento, o Levítico é encerrado. Levítico termina falando sobre os votos e consagrações. É como se Deus perguntasse a seu povo: depois de tudo o que vocês aprenderam, como irão viver? Esse é o desafio de toda a escola da Bíblia. Conhecimento sem prática produz apenas informações.
Mas o conhecimento acompanhado de obediência produz transformação. Esse é o grande ensinamento da porção. Se a gente pudesse resumir Iberra e Berrocotai em uma única frase, seria esta: a verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que queremos, mas em viver segundo a vontade de Deus. O jubileu revela a graça. O estatuto mostra o caminho e Cristo reúne ambos e nos liberta do pecado para vivermos uma vida nova em obediência e comunhão com Deus. Ao encerrarmos o livro de Levítico, nós percebemos que Deus nunca desejou apenas um povo religioso. Ele desejou um povo que confiasse nele, que descansasse nele, que praticasse justiça, que fosse santo, que refletisse o seu caráter diante das nações. E essa caminhada encontra o seu cumprimento perfeito em Jesus Cristo. Ele é o Senhor do verdadeiro descanso, é quem proclama o verdadeiro jubileu, é quem restaura vidas, perdoa pecados e conduz seu povo rumo ao reino de Deus. Que ao concluirmos Levítico, nós possamos levar conosco essa verdade. Deus habita no meio de um povo que escolhe viver em confiança, obediência e santidade. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós já estaremos no livro de Números, onde veremos como Deus organiza o seu povo para a jornada rumo à Terra Prometida. Muita paz para você, Shalom, até a próxima aula da Escola da Bíblia, de volta às Escrituras.